Paz do Pai e do Messias Emanuel a todos os irmãos. Sabemos que esse nome foi o nome ao qual o Messias teve quando andou na terra, mas ele está no reino. Então, novo nome, Apocalipse 3:12. Irmãos, eu vou começar em Daniel 11, a partir do versículo 31, mas eu queria dar um conselho aos irmãos que vocês lessem todo o capítulo, porque as profecias estão se cumprindo aí em plenos nossos olhos, e aqueles que estão no entendimento, no espírito, vão reconhecer o tempo ao qual nós estamos, né, meus irmãos? E tá breve, né? Pelo que a gente está vendo, tá breve da besta surgir. Então eu vou começar a partir do versículo 31 de Daniel 11. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, que é o trabalho, estabelecendo a abominação desoladora, que é a besta. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu pai se tornará forte e ativos. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Irmãos, agora o 12, a partir do 1º. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Eu vou ler só até aqui, meus irmãos, porque o intuito e o que eu quero passar para vocês é o seguinte: eles estão preparando, meus irmãos, tudo aquilo ao qual o Messias relatou, que seriam sinais para que a gente conseguisse entender os tempos do fim, ao qual os apóstolos perguntaram a ele, e ele professou, mostrando assim para nós, para que a gente entendesse tudo que iria acontecer. Então ele disse: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Então muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando está se referindo aqui, meus irmãos, ao amor de muitos se esfriar, ele está dizendo que as pessoas vão rejeitar a verdade, o ensinamento que leva ao Messias, ao qual as pessoas professam Jesus, que foi isso que o mundo ensinou as pessoas e introduziu adulterando, né? Porque o nosso Pai, ele falou que o filho dele viria em nome do Pai e seria Emanuel. E esse foi ao qual os apóstolos, eles revelaram, né, e guiaram as pessoas a Emanuel. Tanto que Isaías, o profeta, ele diz Emanuel. Mas se nós formos buscar no Velho Testamento, qual dos profetas revelou Jesus Cristo, meus irmãos? Por isso que eu digo, pensem, usem o entendimento de vocês e busquem a verdade. Porque se vocês acham que nós estamos aqui mentindo para vocês, vocês têm que parar e analisar. Nós estamos professando aquilo ao qual os profetas, o Messias e os apóstolos falaram. Se tem alguém mentindo para vocês, quem e pelo quê? Já que nós estamos aqui repartindo a verdade por amor para que vocês atinjam o reino. Então prestem atenção, meus irmãos. Porque se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. E este evangelho do reino será pregado, ensinado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda. E ele descreve aqui situações ao qual nós iremos estar para que a gente não volte atrás, e sim para que a gente vá. Então ele diz, então os que estiverem na Judéia, na cidade, fujam para os montes. O que tiver no telhado, não volte atrás, vá. O que tiver no campo, não volte, siga da onde está. Então ele está mostrando que a gente tem que ir, ele não pede para que a gente fique, meus irmãos. Eu estou tentando fazer esse vídeo para que vocês entendam, porque em Apocalipse 12 ele relata que a mulher, que é a igreja, ela recebe as asas da grande águia e vai para o lugar preparado pelo Pai. Então nosso Pai, ele disse que haveria um sinal. Percebam, meus irmãos, um dia antes de que a tribulação comece, haverá o quê? O Pai vai fazer aquilo que está relatado em Oséias. Ele vai curar os dele. E depois surgirá a besta. Mas esse sinal vai ser dado antes da besta vir a reinar. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que não vai ser fácil, meus irmãos, para aqueles que estiverem em meio à tribulação. Então esse grito ao qual eu estou dando aqui para vocês é: ei, acordem. Aqueles que ficarem em meio à tribulação, meus irmãos, vão sofrer. Por quê? Porque em meio à tribulação, quando se der início, porque ele vai vir e ele vai querer que as pessoas adorem ele e sigam ele onde quer que ele vá. E o que ele vai fazer, meus irmãos? Em meio à tribulação, vai ser derramado o poder do sol e não vai ter energia. Isso vai ser feito, meus irmãos, para nos proteger, para que a gente possa ir ao lugar preparado. Porque eles já criaram muitas coisas para quê? Para nos atingir, para tentar fazer com que a gente não consiga chegar a esse lugar. Só que o Pai sabe, porque está escrito que se não fossem os escolhidos e o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Percebam, irmãos, o nosso Pai enviou os 144.000 e as duas testemunhas que dão o testemunho da verdade. E essas duas testemunhas perante ao Pai revelaram a ele tudo o que estava sendo feito. E o nosso Pai sabe disso, meus irmãos. E por amor a nós, o nosso Pai só quis mostrar para a gente que ele, sabendo isso, mostrou que por causa dos escolhidos, o tempo será abreviado. Então, aqueles que vieram do reino, parem e pensem, meus irmãos, eles vieram do reino, onde tudo era perfeito. Se fizeram menores, para quê? Por amor. Para que as pessoas descubram a verdade. Porque eles já estavam, meus irmãos, em meio a um lugar onde não tinha doença, onde a vida era eterna, perfeito, perto do Pai que está no céu. E se fizeram menores e vieram aqui, para que aqueles que estão aqui nas trevas cheguem-se à luz, à verdade. Esse é o verdadeiro amor. Largar tudo, imagina, meus irmãos, largar tudo perfeito do reino e vir para cá para professar a verdade. Para que as pessoas tenham a oportunidade de se salvar. Cheguem ao Espírito do Pai, ao entendimento da verdade, o amor. Para que descubram que o nosso Pai nunca mandou matar, roubar e destruir. Porque Ele trouxe para nós, através dos seus filhos que vieram do reino, o evangelho da vida eterna. Do reino, novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, em meio à tribulação, o poder do sol será derramado. Mas percebam, esse poder do sol que vai ser derramado, ele não vai durar toda a tribulação, meus irmãos. Porque a besta, ela tem 1290 dias para reinar. Vai ser um período, meus irmãos, curto, para que nós possamos ir ao lugar preparado do nosso Pai. E depois, meus irmãos, em meio a todo esse caos que eles vão criar por não terem energia, porque aí as pessoas irão ficar sem comida,
sem água, porque tudo que a gente vive hoje é a base da energia, parem e pensem. Eles vão restabelecer da maneira que eles puderem. Para quê? Para que as pessoas, nossa, olha o que ele fez por nós. Porque as pessoas, elas só acreditam no que vem, meus irmãos. Então entendem. Então não entendem o que a gente está tentando mostrar. Perdão, meus irmãos. E o que eu estou tentando simplificar o máximo que eu posso para vocês é percebam. A luz, ela vai ser restabelecida de novo. Tempos atrás isso já aconteceu e isso é um exemplo para que nós saibamos como irá ser perante a tribulação. Tempos atrás aconteceu isso do sol, ele expelir e durante um mês eles ficarem sem energia. Então pensem, a gente sabe que tem um período ao qual os gafanhotos irão picar aqueles que adoram a besta. Aqueles que adoram a besta. Percebam. Eles não têm poder de matar, eles vão atormentar. Então, irmãos, ali está descrito durante 5 meses esse tormento. Então pensem, o poder do sol ao qual será derramado vai ser por um período curto. Porque logo que já acontecer isso, meus irmãos, as duas testemunhas já vão começar a caminhar perante essa multidão que vai estar toda perdida porque não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque não acreditam que o Pai, ele disse, a um lugar preparado. E ele diz para que a gente olhe para aquilo que Daniel falou. Ele disse, eu vim cumprir a lei, os 10 mandamentos, que resumidos é amor ao Pai e ao próximo. Eles não foram abolidos, os 10 mandamentos, eles foram abreviados a 2. Amor ao Pai e amor ao próximo. E quando eu amo, eu sei que amar não é matar, roubar e destruir pelo melhor do mundo. Esse é o verdadeiro entendimento. Saber que quando eu amo alguém, eu não vou querer o mal ao qual eu não quero para mim. Eu não vou praticar o meu próximo, o que eu não quero para mim. Então percebam, meus irmãos, nós estamos vendo aí, tá, as portas. O cenário ao qual eu li ali para vocês é a preparação, por isso que eu pedi a vocês, analisem o capítulo 11 de Daniel, que vocês vão entender o que está acontecendo. Eles estão se armando para criar um caos. Para quê? Para que a besta surja, para eles botarem a abominação da desolação e tirarem o sacrifício contínuo. Está escrito, meus irmãos, que aqueles que não tiverem a marca não vão poder comprar ou vender. Mas percebam, meus irmãos, o sol vai derramar o seu poder. Então não será de cara que eles irão botar a marca nas pessoas. Eles vão preparar as pessoas para a situação ao qual elas estarão, que vai ser um caos, e vão dar soluções. Pensem, meus irmãos. As pessoas não entendem, elas querem ser como Tomé, elas querem ver para crer no que vai acontecer. Mas vai ser assim. E não vai ser fácil, meus irmãos, chegar perante as duas testemunhas. Os 144.000 já estarão no lugar preparado. Umas pessoas que despertaram para a verdade. Só haverá as duas testemunhas. Está escrito, meus irmãos, que perante a tribulação andarão as duas testemunhas. Só que, meus irmãos, a tribulação não será em trevas e escuridão, não. Eles vão fazer a luz de novo. Como será, eu não sei. Mas percebam, tudo se gera e tudo que a gente vê relacionado à tribulação, eles falam nas grandes cidades. Por quê? Porque eles vão querer, meus irmãos, as pessoas nas grandes cidades para que eles promovam aquilo que a besta irá fazer para aquelas pessoas que seguem ela. Mas não esqueçam que antes disso haverá muita mortandade, porque haverá guerra. E essa guerra vai vir para que a besta surja, para que ela traga soluções. Então está na hora de acordar e de entender. Não menosprezem
aqueles que vieram do alto do reino e que se fizeram menores para trazer a verdade. Porque por amor aos seus irmãos, eles vieram para revelar a verdade. Se fizeram menores, sofreram como todo mundo, com doenças, ao qual a gente sabe que quem criou foi os anjos caídos e colocaram nas pessoas. Está escrito, meus irmãos, Apocalipse 12. Eles não amaram as suas próprias vidas por amor ao testemunho da verdade. Então, na boca deles vocês não vão achar mentira, porque eles guiam a verdade, que é o Messias. Então eu queria passar isso para vocês, meus irmãos, está na hora. Acordem, despertem, porque o cenário está aí. Eles estão preparando. Leiam Daniel 11. Acordem, descubram a verdade, porque breve vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Por um breve período haverá uma perseguição, haverão coisas espantosas ali que acontecerão, como eu li em Daniel para vocês. Mas aqueles que estão inscritos no livro irão para o lugar preparado. Então está muito próximo daquilo ao qual nosso irmão Robert falou, do pedido, o último, acontecer. E esse já é um sinal para nós. Um dia antes da besta sentar no trono, o nosso Pai, como disse através do profeta, vai curar os seus filhos. Então, um forte abraço a todos vocês, meus irmãos. Reflitam na palavra, retenham o azeite, não esqueçam. A verdade está sendo dita. E a segunda testemunha já está acabando seu testemunho, meus irmãos. Nós estamos vendo aí as coisas que estão acontecendo. Então, tá próximo. Um forte abraço a todos. Paz, irmãos.